Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Estamos no mês de janeiro, mês de férias. Então, o nosso Momento Católico está um pouco diferente. Semana passada você assistiu às orações das pessoas que participaram do nosso Momento Católico. E hoje você vai assistir a retrospectiva 2023. A gente pegou um pouquinho de cada pessoa que foi entrevistada e a gente vai mostrar agora para você que não assistiu, poder voltar lá e assistir finalmente aquele entrevistado. E nós chamamos também uma pessoa que foi entrevistada para convidar você para o episódio de hoje. Nós queremos hoje, então, acolher a todos na transmissão e nós vamos fazer uma retrospectiva das pessoas que participaram do Momento Católico e vamos ver a retrospectiva dos 14 primeiros que participaram. Espero que apreciem. Sobre isso, existem, e que o Senhor apareceu para os discípulos ressuscitados. Existem as famosas provas do Cristo que o Cristo ressuscitou. Uma dessas provas é, primeira, o túmulo vazio. As pessoas podem dizer, mas o túmulo vazio é uma coisa muito pouco, é muito pequeno, não é uma coisa à toa. O túmulo pode estar vazio porque, como o rei Maros ou os judeus disseram, roubaram o corpo do Senhor, fizeram uma... Mas, para quem tem fé, como São João chegou no túmulo, diz logo, São João viu e acreditou. João acreditou que o túmulo vazio porque o Senhor tinha ressuscitado. Então, para nós, o túmulo vazio significa que o Senhor não estava mais lá. Como diz os anjos, não procurei entre os mortos aquele que está vivo. Então, o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte. Um outro testemunho da ressurreição é que o Senhor apareceu para os discípulos. De São Paulo, que ele apareceu até para 500 num determinado momento. Essas aparições do Senhor para os discípulos ela é muito valorizada pela igreja, porque diz que os discípulos foram testemunhas oculares, com os próprios olhos, de tudo aquilo que o Senhor fez da sua morte e ressurreição. Então, as testemunhas oculares, elas são muito importantes para nós, como cristãos, saber que isso de fato foi verdadeiro. No seu grupo, qual é o momento mais forte que a senhora acha do Magnificat? No momento das peregrinações, certo? Porque eu acredito assim, muito na evangelização, não é? No momento em que você caminha com a dor de Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora, ela atrai, não é? Nossa Senhora chama. Inclusive nas ruas, quando vai passando por bares, pelas casas, as pessoas têm aquela reverência, né, de ficar de pé, de louvar também a Nossa Senhora, de bater palmas, não é? E eu acredito que nesse momento Nossa Senhora está tocando os corações, certo? E também a gente vê muita alegria das pessoas em receber a imagem de Nossa Senhora, né? Eu acho que a gente pensa assim, não é a imagem em si, não é? Mas é Nossa Senhora que vai chegando na casa da pessoa e cada pessoa, cada família recebe assim com muita alegria, com muito amor, sabe? É um momento muito forte, o momento das peregrinações. No dia 27 de novembro, eu de certa forma desafiei a Nossa Senhora, fiz esse voto de que se eu fosse mãe, o meu filho pertenceria à igreja católica e serviria a Deus. E também seria muito devoto de Nossa Senhora. Eu prometi a ela um ano de penitência, que seria sem cerveja, porque então, como eu fazia parte do mundo, eu bebia. Então eu prometi um ano sem cerveja e jejum um ano sem pão. Pronto. Então, passei um ano dessa forma. Depois, quando passou um ano novamente, que foi 27 de novembro de 2014, e que eu vi que eu não tinha engravidado, eu fui procurar outros meios, né? Eu fui na maternidade escola, saber como eu poderia adotar uma criança, como eu poderia fazer inseminação artificial, e tudo isso não deu certo. Então eu disse, não, senhora, eu desisto, agora eu vou viver somente de acordo com a tua vontade. E fui procurar fazer leituras na igreja, conheci o grupo Magnífica, a Nininha me convidou, me deu um catecismo da Igreja Católica. A partir de aí, foi o rema da minha vida, em que eu fui começando a caminhar em pequenos passos para a igreja.
Quando foi no dia 1º de abril de 2015, eu descobri que estava grávida do Lucas Emanuel. E a partir daí, eu comecei a ler. Durante a minha gestação, eu lia muito o livro de Salmos para o Lucas. Eu cantava canções católicas para ele, mesmo não estando engajada totalmente dentro da Igreja Católica. E tanto que até hoje, ele, com essa gestação, baseado na palavra de Deus, porque eu falava para ele de Deus, e ele começou quando ele nasceu, ele já começou a conhecer o Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Então, hoje, 7 anos de idade, o Lucas, ele está fazendo o catecismo, brevemente ele vai fazer a primeira Eucaristia. E com o incentivo do Lucas, também outras crianças lá em casa também vão fazer a primeira Eucaristia e estão fazendo o catecismo. E como é que é a reunião do grupo de vocês? É semanal, é diária? É semanal, todos os sábados. A gente se reúne todos os sábados nas casas, né? A capelinha fica na minha casa, não por um capricho meu, mas é porque eu acho melhor assim, porque flui. Porque se a gente for deixar como a mãe rainha, que é na casa de um, casa de outro, não dá certo, a coisa não flui, fica atrasada, a capelinha fica na casa de fulano e não vai porque a capelinha tá lá e a pessoa não vem deixar. Aí a chateação, aí a briga, não, é melhor a gente deixar assim, a capelinha vai para cada pessoa, a gente faz a oração, todos o que tá lá no manual, que a gente recebe, cada um tem um manual. Terminou as orações e tudo, ela volta lá para casa. É porque também, às vezes, quando só a capelinha vai, a família fica de fazer e acaba sem fazer a oração, né? Isso. E vocês acompanham a capelinha, vocês fazem a oração, aí a capelinha retorna, não é isso? Isso, fica lá na minha casa, fica lá guardada para esperar no próximo sábado ir na casa de outra família. Aí o que aconteceu, ela olhou pro cara do cachorro quente e falou, moço, falou baixinho para ele, esse homem tá chorando. Aí o cara deu uma olhada para mim e ele com medo, sabendo que eu estava armado, drogado, ele só deu uma chacoalhada na cabeça, que eu estava chorando, de medo ele não respondeu ela. Daí eu olhei para ela, falei, você não vai entrar? Ela falou, não. Eu catei o cachorro quente, joguei no chão e entrei dentro daquela igreja. Só que quando eu coloquei os pés dentro da igreja, acabou a música. Eu dei um berro tão grande dentro daquela igreja, tão grande, canta essa música de novo aí, louco! Todo mundo que estava dentro da igreja se voltou para trás e ficaram olhando eu. A Maria Tereza, ela hoje é guardiã na Toca de Assis, ela fica adorando Jesus 24 horas. E ela era a coordenadora daquele grupo. Ela estava com óculos, ela tirava o óculos e olhava lá no fundo, porque ela ainda falava assim no microfone, mas parece que esse homem está armado, gente. Parece que ele está armado. Daí, quando ela viu mesmo que era o meu revólver, ela olhou para o ministério e falou, canta, esse homem está armado. Começou a cantar aquela canção de medo. Eu fui para a lateral esquerda, dobrei o meu joelho, comecei a pedir perdão para Deus. De tudo de errado que eu tinha feito na minha vida. Eu dizia, Jesus, meu Senhor, eis-me aqui, eu sou tão fraco e dependo de Ti. A turma fala, o pessoal fala que o Senhor me ama. A minha mãe fala que o Senhor me ama, que o Senhor me escolheu, que o Senhor me libertou daquele lugar que eu estava com meu irmão. O Senhor fez tantas coisas na minha vida, então se o Senhor me ama, é hoje que o Senhor tem que me pegar. Porque se o Senhor não me pegar hoje, o Senhor não coloca mais a mão em mim. Veio uma mulher, colocou a mão na minha cabeça, começou a orar na linguagem do Espírito. Eu não entendia nada que aquela mulher estava falando. Para mim, aquela mulher estava falando chuta malaca, malacai, chuta malaca, malacai. Eu não entendia nada. E de repente eu repousei no Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo, catei o meu revólver. Quando eu volto do repouso, entrego na mão daquela mulher. E ali começou um processo de conversão na minha vida. No final do ano da catequese, né, Ionete? Mais ou menos, a primeira Eucaristia é feita mais ou menos, na época era feita em dezembro. Aí quando chegava mais ou menos em novembro, a gente ia visitar as casas dos catequizandos. Sim. Inclusive a gente foi visitar contigo, porque como era o nosso primeiro ano de catequese, a Ionete sempre fez esse papel também de ajudar os outros catequistas, né, Ionete? Sim. E aí, ainda acontece isso, alguns catequistas têm que ajudar. E aí, Ionete, como é que é essa experiência de ir nas casas dos catequizandos? É muito bom. Sabe por quê, Verinha? Porque assim, é onde você vai ver a realidade da vida da criança, né? Porque muita gente diz assim, mas esse menino isso ou aquilo, mas quando você chega até a família, então você vai descobrir a realidade,
o porquê do comportamento daquela criança por ser daquela maneira. Aí você começa a compreender através da visita, né? Porque a criança não vai muito para a missa. Quando a gente começa a fazer a visita, nós sempre colocamos para a família a importância da missa, né, aos domingos, o porquê. Aí tem alguns pais que dizem assim, é porque eu não tenho tempo, é porque não dá, porque trabalho. Mas eu sempre digo para eles, mas nem que seja um pouquinho assim, mas dá para a pessoa tirar um tempo para Deus, né? E que não adianta os pais quererem que os filhos façam a Eucaristia, né, por tradição, mas tem que ensinar os filhos a fazer uma Eucaristia por amor a Deus. É isso que eles têm que passar. Eu fiquei 21 dias em coma. No 21º dia, quando o médico disse que ia tirar a sedação, que ia ser morte encefálica, meu marido ia ficar viúvo, e ele tirou a sedação e eu acordei. Acordei meu marido me chamando, Rosana, tu lembra de mim? Eu disse, eu lembro. E aí as pessoas foram me visitando e eu fui, algumas eu me lembrava e algumas não me lembrava. Isso não me perturbava, não. Você se lembra de alguma coisa desse período que você ficou em coma? Eu tive 2 experiências no coma. Não foi o EQM, porque não se encaixa nessas experiências que eu tive. EQM é experiência? Quase morte. Quando eu olhei para o meu lado direito, o mesmo homem que entrou no redil, ele vinha com um cajado na minha direção. Quando eu avisto ele, eu corro para ele e aí ele vai e me leva para dentro do redil e ali eu estava salva. Eu não tinha conhecimento dessa pessoa. E eu pesquisei depois, quando eu saí do coma, que eu já estava na enfermaria, que eu comecei a ter conhecimento disso, eu fui saber que aquele homem era o bom pastor, era a imagem do bom pastor, a veste branca com o lenço mais fino, com o cajado, é a imagem do bom pastor. Gracinha, essa nossa conversa ela também é um momento histórico para a gente lembrar a história da Capela de Santa Luzia. Eu anotei aqui alguns nomes e eu gostaria que você me dissesse o que é que essa pessoa tem a ver com a Capela de Santa Luzia, tá certo? Uhum. Francisco Manuel Ferreira Parrião. Francisco Manuel Ferreira Parrião, ele construiu a capela, pediu permissão à Arquidiocese de Fortaleza no dia 16 de outubro de 1913 e inaugurou no dia 13 de dezembro de 1913. Tem uma placa, uma lápide, na entrada principal da capela, que foi uma preocupação, eu acho bem interessante, de um primo, do sobrinho da minha avó Isaura, o Edmilson Ferreira Dantas. Ele guardou a placa da primeira capela construída e ele que colocou na atual. Lá na porta principal tem a placa onde Francisco Manuel Ferreira Parrião fazendo a doação da Capela Arquidiocese de Fortaleza. Dona Franceli, de todos os locais ou igrejas que a senhora conheceu, qual foi o mais marcante para a senhora? É difícil falar, porque cada qual é mais bonito, cada qual tem o seu encanto, né? Agora, a capela de Nossa Senhora de Fátima e Lerês, em Portugal, para mim tem um significado muito grande, porque me tocou demais. E tem a Igreja do Rosário e a da Santíssima Trindade, né? Lá em Leiria, lá em Portugal. Vocês participaram de alguma procissão de velas? Sim, Ave Maria, era o que a gente queria. Vocês foram em maio?
Não, foi em abril. É porque todo mês Eu tem passei dia 17 de abril lá. Todo dia tem procissão de velas? Tem. Aí eu disse, a música ficou boa. A música ficou boa. E foram 4 propostas totalmente diferentes. A primeira foi a Igreja Viva e Igreja Jovem, né? Que é uma igreja viva, uma igreja jovem, igreja povo santo de Deus, uma igreja viva, uma igreja jovem, igreja todos você e eu. E a segunda música, se lembra? Lembra? A segunda, eu dizia assim, como é que eu vou fazer? Porque o tema da Festa dos Padroeiros era Eu Te Prometo Ser Fiel, que era para valorizar o casamento. Aí ficou, eu te prometo ser fiel, na alegria ou na tristeza, somos um só coração. Eu te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, aliança perfeita de amor. Aí foi ano passado, quando eu acho que foi a que eu mais me diverti de fazer. E aí eu fui pegando, falando de perdão, falando de rezar pela família, né? E aí saiu, ame sua família, ame o santuário que você nasceu, ame a sua família, pois sua família é o espelho de Jesus, Maria e José. E além de ser um shot, né? O shot, a gente viu que todo mundo amou. Foi bem acolhido, bem recebido. E o tema desse ano, como é que foi? Aí. Quem foi que tocou? Viviane. Mas foi ela que musicou? Ela pegou, né? E aí ela foi colocando, foi aprimorando. Criou o céu, o mar, a terra e o ar. Criou os animais, criou também as matas. E tudo que neles há. O homem Deus fez sua imagem e semelhança. A criação abençoou. E para povoar as nações da terra, um mandamento entrou. Crescei e multiplicai-vos com os frutos do amor. Crescei e multiplicai-vos, que nos manda o Senhor. Crescei e multiplicai-vos. Vai ser chiclete mesmo. Esse crescer e multiplicai-vos é bem interessante, bem bacana mesmo. E como é que foi a parte da... Assim, foi a comunidade que se uniu para fazer a paróquia Jesus, Maria e José? Como é que foi? A senhora se lembra dessa história? Lembro. A gente tinha o senhor Augusto, um senhor, ele chamou, gente, vamos começar a rezar novena Nossa Senhora para Socorro, que é muito importante. Aí, onde é que nós vamos rezar? Vamos pedir na lavanderia para nós rezar lá. Todas as quarta-feiras nós rezávamos a novena lá na lavanderia. Então, ele, como tinha um conhecimento com o padre Luiz, ele foi e falou, padre, nós estamos rezando as novenas, mas a gente só assiste missa de domingo lá na igreja de Nazaré. Não dava para o senhor tirar um tempinho que pudesse um dia celebrar uma missa para a gente lá. Ele disse, como não é na lavanderia? Ele disse, sim, não tem para dar para o senhor celebrar a missa lá, a gente ajeita tudinho. Se eu vou, qualquer um dia eu vou. Aí foi um belo dia, ele disse para ele, avisou para ele que vinha. Gente, todo mundo alegre, isso o padre veio celebrar a missa aqui, todo mundo alegre, era a gente que mostrou. Aí o padre Luiz foi. Ele disse, mas se a gente conseguisse um terrenozinho para fazer uma capela, seria melhor, porque aqui faz muito barulho e atrapalha o pessoal trabalhando aqui, as lavandeiras. Aí ele disse, padre, pode ser que a gente consegue, depois eu vou olhar. Aí ele disse para ele, para Luiz, tem esse campo de futebol aí. E ele disse, esse terreno de quem é? Ele disse, é da prefeitura. Ele disse, pois aguarde que eu vou falar, vou na prefeitura ver se eu consigo alguma coisa. Se eu conseguir, quando foi uns 15 dias, ele foi celebrar a missa de novo, ele disse, olha, eu consegui o terreno aí. Futebol vai acabar. Ele disse, futebol vai acabar. Agora vai ser oração. Aí disse, eu vou na Itália, para a semana eu vou na Itália, vou falar com meus amigos, para ver se eu consigo alguma coisa. Aí, bem um mês, ele chegou e disse, olha, eu consegui uma parte
com meus amigos na Itália. Então, vamos levar para frente para nós fazer emenda da capela. Aí, quando ele veio, aí ele começou a fazer, construir a igreja. Aí fez aquela igreja grande. Ele disse que era uma capela, e que capela é aquela igreja maravilhosa, né? Dona Elza, para quem está assistindo aqui a gente agora, a senhora podia fazer uma oração para aquelas pessoas que estão com alguma doença? A senhora pode fazer uma oração por elas? Como a senhora faz nessas visitas? Primeiramente, eu vou rezar um Pai Nosso. Viu? Tá certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri-me, Senhor, meus lábios. Minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor Jesus, apressai-nos, socorrei-me. Amém. Senhor Jesus, manda teu Espírito Santo para curar as pessoas que estão com necessidade, que estão doentes, Senhor, que estão sofrendo. Tem de piedade, Senhor. Tem de misericórdia dos teus filhos, das tuas filhas. Eu rezava para o Padre Marco. Tem de piedade, Padre Marcos, Senhor Jesus, curar ele, libertar ele, Senhor. Lava, purifica o coração dele com teu sangue precioso. Tem de piedade dele, que ele também é teu filho, Senhor Jesus. Vem socorrer ele, Senhor. Coloca a tua mão sobre a cabeça dele, Senhor Jesus, para que ele seja livre, seja curado, seja libertado, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua divina misericórdia, porque, Senhor Jesus, tu és o Deus da vida, tu és o Deus do amor, tu és o Deus da divina misericórdia, Senhor, tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, um Deus que transforma, o Deus que cuida de cada um de nós. Senhor Jesus, por isso eu te digo muito obrigada, eu te louvo, te agradeço, te glorifico com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tá feio? Muito obrigada, tá ótimo, ficou linda a oração, viu? Dona Elza é uma pessoa que reza por muitas, já rezou por muitas pessoas. Todo dia eu rezava por o Padre Marcos. Todo dia eu rezo, que eu assisto a Canção Nova também, e eles pedem para a gente pedir pelo padre da gente. Eu digo, Padre Marco, cure logo ele. Eu rezo muito por ele. E por que você está aqui em Fortaleza, Stephanie? Então, porque quando, né, nós nos conhecemos o Padre Marcos Mendes, né, através da live, né, das meninas dos nossos textos com Pedro Siqueira, que foi nesse momento que a gente conheceu ele, que ela nos apresentou, né, e como a gente estava sem poder assistir às missas presenciais, então a gente assistiu online. E foi realmente uma bênção. E a partir daquele momento, a nossa amizade cresceu muito, né? Com o pessoal que estava no chat, que foi formado o grupo, né? Um grupo de peregrinos do Padre Marcos. E que estamos aí juntos e reunidos até hoje. E já é o 2º ano que nós estamos aqui em Fortaleza para peregrinarmos, né? Na paróquia. Então é o 2º ano já que vocês estão vindo para Fortaleza. Já é o 2º ano que a gente vem. E o que é que vocês fazem durante esses dias de peregrinação? A gente chega, né, aqui em Fortaleza, igual nós chegamos, né? Todo mundo reuniu o primeiro dia e já fomos direto para a paróquia. Aí ali a gente já foi recepcionados, né, pelo Padre Marcos, os paroquianos, que foi uma coisa maravilhosa. Tivemos aquele momento oracional e já participamos da primeira Santa Missa. No 2º dia, a gente já participa já dos momentos de oração, de partilha, né? Tivemos ofício de Nossa Senhora e depois fomos na casa da Dona Maria de Jesus, que foi um momento maravilhoso, né? Conhecer a família inteira, de estarmos ali mesmo, né? Envolvidos com a família toda, né? E o abraço não só caloroso da família, mas como de todos os paroquianos, né? E depois estávamos ali também novamente na Santa Missa. Aí mais tarde a gente faz a nossa confraternização, né? Nos encontramos novamente. Temos um momento também onde que a gente já faz as nossas confissões, que é ótimo. Assim, é um momento maravilhoso, porque
além dele nos dar todas as instruções, né, as orientações espirituais, né, no decorrer do ano, esse momento de encontro, de peregrinação, é um momento de entrega, de partilha, é um momento que a gente faz a confissão com a direção espiritual dele, é um momento que nós estamos aqui envolvidos, que presencialmente, porque nós estamos na missa online, mas agora a gente está presencial. Então, assim, é um momento maravilhoso. E hoje a gente, né, encerrou com a Santa Missa de manhã, depois um momento de partilha, aí fomos conhecer, né, vários pontos turísticos daqui de Fortaleza, né, católicos, Instituto Resed, que foi um momento maravilhoso, né. Eu acho que para todos que estavam ali, realmente aquele lugar é um lugar de muita paz, de muita bênção. Quando eu comecei na internet, eu conheci Luciana, a nossa Lu, e fazendo a Quaresma de São Miguel. E ela dizia assim, gente, vocês assistam o Padre Marcos, tem as meninas dos nossos terços. Eu conheci Pedro Siqueira desde 2011. Todos os livros meus, que Pedro, onde ele estava no Rio, eu sempre estive presente nos autógrafos. Eu ia para onde ele estava, a gente tinha aquele pessoal que... Porque eu era assinante do jornal Globo. Em 2011, que ele conta isso, ele deu uma entrevista, porque quando ele começou, era com violão na casa da senhorinha que passava para ele, a irmã, né, que era, e o levou. Ele conta isso e realmente. Aí, quando eu vi aquilo, um advogado em Copacabana, conversa com Nossa Senhora. Ficou logo interessada. Aí a gente começou a procurar, quer dizer, eu não fui a Copacabana na casa da dona, esqueci o nome dela. É Dirce? Dona, a senhorinha. Que é onde quando Pedro começou, aí depois ele fez o primeiro livro, ele já estava indo para os lugares do Colégio Santa Marcelina de Freiras, na Alto da Boa Vista. Ele foi lá, autógrafo, da Igreja São José. E assim, a minha caminhada com Pedro, já o conhecia. E quando ele fez essa matéria em 2011, num jornalzinho que vinha dentro do Jornal Globo, o Jornal do Bairro, a entrevista dele toda contando. Eu guardei até porque o jornal envelhece, a gente não sabe fazer aquele tratamento, não sei. Enfim. Você acabou de assistir a primeira parte da retrospectiva 2023 do Momento Católico. Próxima semana você irá assistir a segunda parte das nossas entrevistas de 2023. Então, até lá! Alegria e refúgio.
falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio, alegria e refúgio. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio, alegria e refúgio. Eu confessei afinal o pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse eu irei confessar meu pecado e perdoar-te, Senhor,